Bom, bom dia, boa tarde, Raquel, a você e a todos que nos acompanham. Eu diria o seguinte, que é óbvio que o tema da Venezuela é candente, seja no contexto interno do Brasil, seja no contexto regional ou global, né? Todo mundo sabe que o Maduro começou essa eleição afraudando, não no dia da eleição, senão antes da eleição, há diversos meses atrás, né? O processo de fraude não começa em adulterar as atas do pleito eleitoral, senão você eliminando partidos políticos, prendendo opositores, caçando candidaturas, postulações e impedindo registros eleitorais. É isso que ele, na prática, ele estava fazendo. Mesmo assim, tudo indica de que ele não venceu a eleição de forma transparente e com toda a devida lisura do processo eleitoral. Porque se ele tivesse vencido, ele teria permitido que houvesse maior número de observadores internacionais. Mas ainda com uma limitada presença de observadores internacionais, entre os quais a Fundação, o Centro Carter, que é um centro reconhecidamente idôneo e correto, eles lançaram um documento deixando claro que a eleição ocorreu de forma inapropriada e com graves violações ao processo eleitoral. Isso coloca já em dúvida a vitória do Maduro. Além disso, se o Maduro tivesse vencido de forma, digamos, limpa a eleição, ele teria publicado as atas, simples assim, para a auditoria. E ele não publicou. E por que não publicou? Porque ele não venceu. Ponto, acabou. Não tem meio termo. Né? E, bom, a tese de que a oposição deveria recorrer ao Conselho Eleitoral da Venezuela ou à Suprema Corte, aí é patética, sob qualquer análise, porque você vai recorrer a quem? Ao Conselho que declarou o presidente ditador vencedor em menos de 24 horas? Ou à Suprema Corte que é totalmente dominada por ele? E você acha que, seja o Conselho, seja a Suprema Corte, vão dizer que o Maduro perdeu a eleição? Ou que a eleição, de fato, apresenta é, inconsistências no que diz respeito à sua integridade, ao seu processo de lisura, e que, portanto, estão suspensas e haverá novas eleições em um tempo muito breve? É óbvio que não, entendeu? Então, o fraude foi tamanha, que o Brasil, Colômbia e o México não tiveram coragem de dizer que ele é o vencedor, razão pela qual eles tomaram uma posição de cautela, dizendo, olha, enquanto ele não apresentar as atas, nós não podemos reconhecer. E é claro que, pela mesma simetria, esses três países disseram que a oposição teria que apresentar as atas. Mas a responsabilidade aí recai não sobre a oposição que tem que apresentar as atas, sobre o lado que diz que ganhou a eleição e que controla as instituições que auditam a eleição e as instituições que declararam ele vitorioso. Elas que têm que apresentar que ele ganhou a eleição, não é a oposição, entendeu? Então, esse é o ponto central. Quanto à posição americana de outros países, era óbvia. Né? Então, era óbvio de que eles não iam reconhecer a eleição do Maduro, porque eles sabiam que a fraude estava em curso não no dia do pleito, mas senão antes do pleito. Né? Claro, o diálogo Brasil com os Estados Unidos foi muito mais no seguinte sentido: olha, se vocês quiserem dar um espaço para a negociação, para o diálogo, para a tentativa de ver o que o Maduro pode apresentar, vocês podem tentar, mas nós não acreditamos que ele vai apresentar atas que digam algo contrário ao que ele já disse, que ele venceu. Porque até se o Maduro vier apresentar atas daqui a uma semana, 2 ou 3 semanas, um mês, você acha que ele vai apresentar atas dizendo que ele perdeu? É óbvio que não. Ele vai adulterar as atas, ele vai fabricar novas atas, ele vai apresentar atas em que ele vai dizer que ele que ganhou. O ditador não sai do poder por meio de eleição. Quando ele faz a eleição, é para ele ganhar. O ditador só sai do poder ou é morto ou ele sai fugido. Não tem opção. É assim a história da humanidade. Se você me diz que tem um ditador que esteve no poder X anos, uma década, 2 décadas, 3 décadas, e numa eleição livre, democrática, limpa, ele perdeu e saiu do poder, eu te desafio a colocar o nome dessa pessoa. Não tem. Agora, Ou ele Hussein, sai fugido ou ele sai morto.
A sua análise é perfeita, Hussein. A gente estava fazendo até uma discussão aqui mais cedo e falarmos sobre a inutilidade dessas atas a essa altura, né? Ainda que venham à luz as atas, elas não valem nada, porque já manipuladas, né? Hoje, para aqueles que acreditam no Maduro, seja qual for a razão, não há explicação, a explicação não é nem necessária. E para os que não creem, nenhuma explicação é possível a essa altura, né? Então, estamos diante desse quadro. Agora, o que eu queria lhe perguntar o que fazer? É, a perspectiva é de permanência do Maduro no poder, com a associação lá com os militares, e, enfim, esse vínculo corrupto que ele estabeleceu com os militares, ou existe alguma perspectiva, alguma possibilidade de saída diplomática? Qual é a alternativa diante desse cenário que você traçou? E emendando no José, Josias, só rapidamente, ah, você disse que ditador só sai do poder ou morto ou fugido. Isso vai implicar numa grande violência no país, né? Uma explosão de violência. é, isso é verdade, Raquel, mas ele só sairá ou morto pelos seus ou pelas Forças Armadas, ou ele sai dizendo assim: as Forças Armadas, a situação está grave, você tem que vazar daqui, pede asilo aí, pede, perdão, asilo aí em Cuba ou na Rússia. Não tem. Ele só sai pressionado. Então não há outra forma, né, Raquel? Agora, não me parece que essa situação está desenhada no momento em que as Forças Armadas se voltem contra ele, porque eles se retroalimentam. Há um pacto, né? As Forças Armadas não são Forças Armadas, ao que tudo indica e ao que os estudos apontam, independentes, ou elas são parcialmente vinculadas ou totalmente vinculadas ao regime, né? E não deixarão o Maduro em maus lençóis. Precisamos preservar a estrutura do regime, ainda que ele tem que sair. Mas isso não está desenhado, uma hipótese que, por o momento, é inexistente. Voltando à pergunta do Josias, eu, eu acho qual é a solução. Primeiro, eu acho que o Brasil, todo mundo sabia que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, para cá, que não haveria nenhuma outra possibilidade do Maduro entregar o poder. Tá? Especialmente quando começou a questão do plebiscito, quando a questão de Esquivo, quando a questão de invasão de Guiana, etc. E tal. Todo mundo sabia que isso era um movimento tático conjuntural para ele, digamos, mobilizar a população, ameaçar uma guerra regional, para ele permanecer no poder. Né? E quando ele começou a caçar candidaturas, é para ele permanecer no poder e não ter ninguém competitivo. Né? Portanto, todo mundo sabia que ele não entregaria o poder. Bom, se o Brasil imaginou que o Maduro se comprometeria, faria concessões e aceitaria um pleito limpo, ou é idiotice ou é ingenuidade. Não tem meio termo. Não tem como. Entendeu? Bom, daí, se o Brasil imaginou e acreditou em seu potencial de negociação, possibilidade de convencimento, aí nós estamos falando de amadorismo diplomático. Tá? Ou o Brasil sabia que isso ia acontecer, sabia que o Maduro não ia entregar o poder, sabia que isso chegaria a um deadlock ou a uma situação sem saída, e optou por dois caminhos. Ou a gente tem que se conformar com essa realidade, e a realidade vai acabar. Ele vai vencer, ele vai ficar, ele vai fraudar a eleição, ele vai dizer que venceu, vai ficar, e não há como fazer. Porque a solução para isso é militar, é invadir. Essa solução o Brasil não apoia, o Brasil não quer e não é desejável. E nem os americanos querem, a atual administração americana. Quem queria isso era o Trump, que é muito perigosa para o Brasil e para a região, para a estabilidade regional como um todo. Tá? Então, essa solução não é viável, não é possível, não é desejável. Então, bom, vai criar-se o quê? Uma situação de fato. Um presidente repete a situação do Guaidó, né? O autodeclarado presidente. Os americanos, vamos dizer, reconhecem o Edmundo Gonzalez, o Maduro vai ficar com o poder com a máquina na mão, e um grupo de países vão dizer, olha, não reconhecemos e nem desreconhecemos até que se apresentem as atas, que, como você bem sublinhou, são irrelevantes no momento. Mas aí o que vai acontecer? Uma situação de fato, que o Brasil vai ter que lidar com quem está no poder. Essa é a verdade. E ao ter que lidar com quem está no poder e quem tem a caneta e quem tem a força, a prerrogativa do uso da força, você está indiretamente dialogando ou reconhecendo de formas
implícita ou concedendo uma legitimidade parcial. E a situação vai durar. Quem pode remover o Maduro, mudar o quadro? É quem tem força com o Maduro, que é China, Rússia e Cuba. Para mudar o quadro da Venezuela, 3 países precisam concordar que tem que mudar o quadro na Venezuela. Aí precisam se colocar em entendimento. China, Rússia e Estados Unidos. Ponto. O Brasil não tem essa capacidade. O Maduro pouco se importa com a posição brasileira, porque são esses 3 países, de fato, que têm força para influenciar, com a oposição e com ele. Ponto, acabou. Thales, Madá. Sim, Madá. olá. A gente tem o Maduro já numa situação em que o discurso dele começa a ficar uma coisa caricata, para dizer o mínimo. Ele já está justificando com a Bíblia, porque ele não tem que divulgar as atas. Já disse que o Elon Musk invadiu as urnas, ou seja, já está aquela situação ridícula. E o Brasil levando essa conversa a sério. O que fica com relação à imagem e credibilidade do Brasil diante da atuação que a gente está tendo agora? O presidente Lula assume, querendo colocar o Brasil de volta no mapa das relações internacionais. E a gente tem essa situação de fato agora. Quais são as consequências para nós? Muito boa a tua pergunta, Madalena. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Brasil caiu numa armadilha, tá? Não acho que de forma intencional, mas o Brasil imaginou ter um poder que não tem. E quando você superestima seus poderes, você acaba, na verdade, cometendo erros estratégicos de altíssima gravidade. O Brasil, quando recebe em junho do ano passado, logo no início do governo Lula Maduro, à véspera da reunião de presidentes de América do Sul que o Brasil convocou para Brasília, que o Brasil é o único país que é capaz de reunir todos numa capital, porque nenhum outro país tem o poder de convocatória para isso, o Brasil convidou o Maduro e à véspera organizou uma visita de Estado, com tapete vermelho, rampa, desfile militar, condecoração, almoço de Estado, tudo mais. Bom, o Brasil acabou antecipando o que eu chamo de concessão de legitimidade e de confiança ao Maduro, na crença de que o Maduro aceitaria fazer certas concessões. E o Maduro ludibriou o Brasil. Eu não acho que o Brasil fez de mal, mas fez de forma ingênua e superestimando seus poderes. O Brasil não deveria ter feito isso. O Brasil deveria ter o quê? Mantido uma posição de que, olha, qualquer concessão que nós vamos fazer dependerá de um compromisso muito firme. Você primeiro se compromete, depois a gente vai vendo como vamos fazendo as concessões. Porque nós temos uma reputação e nós temos uma preocupação muito maior na ordem internacional. Agora, o que aconteceu? O Brasil fez essa concessão, ficou muito mal para o Brasil, e isso contaminou a cúpula dos presidentes da América do Sul. O Brasil veio com a ideia de criar a Unasul, e muitos presidentes acabaram se postando contra, mas muito também pela preemptória recepção ao Maduro. Isso uma coisa acabou contaminando a outra. A visita do Maduro a Brasília acabou sendo muito maior do que a própria organização da cúpula. Isso é um ponto. De lá para cá, a ideia de que o Brasil tem que se projetar no mundo, restaurar a sua posição, eu acho que o Brasil tinha como restaurar a sua posição, mas aí o Brasil escolheu, na minha opinião, eu não pretendo ser o dono da razão, cada um vê como quer, mas a forma como eu vejo, né? Escolheu os vetores errados. O Brasil tem 3 vetores para se posicionar no mundo e ter impulsão: mudanças climáticas, e aí você tem um componente da Amazônia nesse aspecto, transição energética, entendeu? E seu impacto econômico, e segundo, quando você vai para a economia verde, agronegócio, etc., e tecnologia. São os 3 vetores de impulsão que o Brasil tem como se projetar em tabuleiros internacionais de maior densidade. O Brasil escolheu o quê? Se meter em Gaza, onde você tem atores já constituídos que operam, que é Egito, Catar e Estados Unidos. O Brasil não tem enforcement, não tem recurso de poder para influenciar, e se meter em querer ser um mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, que também tampouco tem força para mediar. Bom,
Então, os vetores que o Brasil procurou se inserir para projetar a sua imagem, restaurar a sua força nos tabuleiros, na minha avaliação, foi a equivocada. Isso não quer dizer que o Brasil não tem que ter tomado uma postura, digamos, firme em relação ao gás. Poderia, mas tem que ter noção real de onde vai o limite do seu poder. O Brasil deveria ter se posicionado de forma diferente sobre Rússia e Ucrânia? Deveria, mas imaginar que você vai tentar ser um mediador também não é viável. Por isso que a posição do Brasil foi meio que toda hora se adaptando, se ajustando, se acomodando a novas realidades. Isso mostra o quê? Que a sua posição ela nunca foi coerente e firme do início ao fim. Você vai que moldando ela conforme os acontecimentos. Esse é o ponto. Agora, com a Venezuela, isso acaba expondo o limite do poder e o limite da liderança brasileira na região. Porque o Brasil foi o único país latino-americano ou sul-americano que deu voto de confiança em Maduro. E o que aconteceu? Está aí o resultado. Hussein, Professor, essa Hussein, questão da Venezuela, qual a possibilidade? Ela envolveu a China, a Rússia, os Estados Unidos. Qual a consequência desse envolvimento desses grandes players mundiais para a geopolítica latino-americana? Há possibilidade desse conflito acabar trazendo para cá um quadro, sei lá, semelhante aos quadros de convulsão que existem na Oriente Médio, Europa, etc.? Eu acho que, assim, todos os cenários são possíveis. Eu acho que qual a tendência agora? Bom, eu acho que aí eu tenho que reconhecer que o esforço da diplomacia brasileira é válido num sentido, que é tentar impedir uma escalada de violência que leve a uma guerra civil na Venezuela. Sob esse aspecto, está válido o esforço, né? Por quê? Porque se tiver uma violência, vai haver um êxodo muito grande de venezuelanos para o Brasil, especialmente para o norte do Brasil, e isso vai acabar indo para onde? Para os grandes centros econômicos do Estado brasileiro, São Paulo, Rio, entendeu? O Sudeste brasileiro. Essa que é a grande realidade, né? No momento que a economia brasileira precisa efetuar cortes, se organizar, crescer, que é algo que está se vendo de forma muito delicada. Então, qualquer avanço da violência, inclusão da violência na Venezuela, ela vai incidir o quê? O êxodo de uma massa de refugiados. Isso vai pressionar o sistema social, o sistema econômico, o sistema educacional, o sistema de saúde, porque você não tem como não cuidar dessas pessoas. E, em sua maioria, serão o quê? De jovens, de mulheres, de idosos, de crianças. Essa é a realidade, né? E o Brasil já experimentou isso. Então, essa tentativa de tentar conter o ímpeto do regime de partir para uma violência descontrolada, ela é válida e ela é importante. O Brasil tem que romper relações com o Maduro? Não. Tem que romper relações? Não. Por quê? Porque isso só faz em tempos de guerra, e não dá para fazer, porque nós temos interesse, nós temos brasileiros que vivem lá, e você precisa ter uma interlocução para pressionar, entendeu? Eu acho que a política do Bolsonaro de tirar o pessoal diplomático, romper, etc., foi equivocada. Ela, na verdade, contribuiu para recrudescer o regime, para ter um regime ainda pior, porque você perdeu a capacidade de influenciar, até via as Forças Armadas, entendeu? Pela moderação, né? Então, é necessário. O que é muito diferente ter esse diálogo do que você conceder legitimidade peremptória. São duas coisas muito diferentes, né? Então, eu acho que há um risco, e quem vai sofrer com isso é Brasil e Colômbia, que são ali dois países mais dinâmicos. A Argentina menos, outros países menos, mas Brasil e Colômbia serão os mais afetados diretamente. Hussein, E o esforço da diplomacia brasileira é nesse sentido. Nesse contexto, eu queria que você analisasse como é que estão as conversas entre a diplomacia brasileira e a oposição na Venezuela e a própria estratégia da oposição. Porque a gente percebe a diplomacia brasileira conversando com a oposição, principalmente depois do Brasil ter assumido a embaixada
de Buenos Aires, a Embaixada Argentina lá em Caracas e garantido a segurança dos 6 assessores da Maria Corina. Você não viu críticas da oposição ao posicionamento do presidente Lula, mesmo depois daquela fala dele dizendo que estava tudo normal. E mesmo a oposição, a gente vê um posicionamento um pouco mais cauteloso do que eles tiveram, por exemplo, nas eleições passadas, na época do Guaidó. Você acha que abriu um canal de diálogo ali entre a oposição venezuelana e a diplomacia brasileira, a despeito da questão do governo Lula, eles não terem assim tanta confiança por conta da proximidade do governo Lula com o chavismo? Bom, dados concretos da realidade e factuais, Raquel. O governo Lula, via o assessor internacional, só tem interlocução com o regime Maduro, não tem interlocução com a oposição. Isso é fato. Em nenhum momento o Celso Amorim encontrou com a Maria Corina Machado ou pessoas ligadas diretamente a ela antes da eleição. Isso é dado da realidade, né? Qual é a razão? Pode ter sido para tentar não irritar o Maduro, convencê-lo a moderar e não fraudar a eleição? Se essa foi a intenção, não surtiu o efeito, né? Bom, ou por que eles queriam que o Maduro fosse eleito de qualquer forma, fraudado ou não fraudando a eleição? Isso é uma outra hipótese, certo? Bom, o fato é que o Brasil não é visto como um mediador neutro, e nem como um ator que procura dialogar com todas as pontas. Dito isso, tem outros elementos a serem colocados. A oposição venezuelana tem várias oposições. Tem uma oposição mais estruturada, mais forte, que é o que está com a Maria Corina, com o seu grupo político. E você tem outras oposições menores que não são do grupo da Maria Corina, são dissidentes do chavismo, mas estão hoje muito mais próximos ao Maduro. Mas são uma oposição ao Maduro, mas não uma oposição letal. Quando o Celso Amorim vai para Caracas, ele se coloca aberto para dialogar com o governo Maduro e, se possível, encontrar com o Maduro. Mas ele rechaça a possibilidade de encontrar com a Maria Corina Machado. Quando ele sofre críticas, ele diz o quê? Não, eu vou encontrar com o Blaid. O Blaid é representante da oposição, mas uma oposição meio termo, mas menos crítica ao regime e mais conectada ao chavismo. Ou seja, é encontrar com quem não importa da oposição, não com os contendores reais do madurismo. Entendeu? Agora, a oposição venezuelana, a oposição real, que clama a vitória, o Edmundo Gonzalez e seu grupo, a Maria Corina Machado, eles foram muito inteligentes ao elogiar a atuação do governo brasileiro. E eles foram muito astutos nesse sentido. Por quê? Se eles crissem críticas ao Brasil e atacassem o Brasil e dissessem que o Brasil foi parcial, eles basicamente estariam empurrando o Brasil literalmente para reconhecer o Maduro. Então eles, na verdade, queriam o quê? Colocar o Brasil no corner, né? Colocar o Brasil, emparedar o Brasil, né? Já que o Brasil diz que o Maduro tem que apresentar as atas, e já que as instituições que fiscalizaram a eleição são controladas por ele, e que reconheceram a vitória dele, então eles que têm que apresentar as atas. Então, você objetivamente, para uma resposta objetiva. Hoje nós estamos, você diz, o Brasil, e tem razão, não é um mediador neutro. O Celso Amorim foi lá, as declarações dele, ele até chegou a dizer ontem numa entrevista que inverter o ônus da prova, que o governo é que tem que provar que venceu, quer dizer, não estamos falando de ação penal, estamos falando de um processo eleitoral e cabe mesmo ao Estado demonstrar como foi o resultado da eleição, né? E uma eleição disputada sem paridade de armas, com todos, ela já veio ilegítima antes do dia da eleição. Mas, objetivamente, você diz que não é um mediador neutro, reconhece que o Brasil precisa manter uma interlocução para evitar, porque a conflagração não serve aos interesses brasileiros, e, ao mesmo tempo, nós temos uma situação de fato. Está o Itamaraty,
junto com México e Colômbia, a pedir atas que já não servem para mais nada, já são inúteis, né? Qual é, objetivamente, a posição que o Itamaraty deve adotar? Dizer que o Maduro não foi eleito legitimamente, reconhecer o Edmundo Gonzalez como vitorioso. Em algum momento o Brasil vai ter que se posicionar, as atas não virão, e qual é a posição que o Brasil deve adotar a seu juízo? Bom, o que o Brasil deve é uma coisa, o que o Brasil vai fazer é outra coisa, José. São duas coisas diferentes. O que o Brasil deve é não reconhecer a vitória do Maduro, o que o Brasil deve pedir uma auditoria internacional independente, mas isso não vai acontecer. Então, o que vai fazer, na minha opinião? O Brasil não vai reconhecer Edmundo Gonzalez como vencedor, isso eu posso te garantir, tá? 2, o Brasil provavelmente não vai reconhecer o Maduro no curto prazo como presidente reeleito, enquanto ele não apresentar atas, e mesmo que apresente as atas, haverá dúvidas sobre essas atas que são irrelevantes, como bem você descreve, mas aí o Brasil vai fazer vista grossa, olha, serão que são verdadeiras, que não são verdadeiras, e aquela coisa, mas não vai declarar reconhecimento tácito, vai se constituir uma posição de fato em que o Maduro está no poder, está presidente ditador, né? E o Brasil terá que lidar com essa realidade. E aí, será um reconhecimento informal, será um reconhecimento informal. É isso que vai acontecer. E jogo jogado. E o Brasil sempre soube que isso ia acontecer. E isso muda alguma coisa nas relações entre os dois países? Relações econômicas, diplomáticas? Dá para manter um embaixador com um presidente que não é reconhecido? O Brasil vai manter, e não vai mudar nada. É mais ou menos o que ocorre com Israel, né? Não, que é diferente, que o Brasil retirou o embaixador. O Lula não reconhece o Netanyahu, não tem boa relação, está com uma relação rompida com o Netanyahu, mas o Estado brasileiro e o Estado de Israel continuam se relacionando. Não, então, o Brasil reconhece o Estado de Israel, o Brasil tem relações diplomáticas com o Estado de Israel, o Brasil, inclusive, reconhece o governo Netanyahu. Tá? O que acontece? Que depois do governo Netanyahu atacar a figura do presidente da República e o chanceler israelense atacar o Brasil e a figura do presidente da República e expor o embaixador brasileiro a uma presepada totalmente indelicada, o governo brasileiro optou por chamar seu embaixador de volta a Brasília para consultas. Após esse fato, o Brasil optou por não reenviar o seu embaixador. Isso significa que o Brasil diminuiu a estatura de sua representação de um embaixador para um encarregado de negócios. Ponto. No caso da Venezuela, na minha opinião, não temos uma embaixadora lá, que é a Glivânia, está lá presente. O que vai acontecer? Se o Brasil retira ela ou chama ela de volta, é um sinal muito forte contra o Maduro. Chamar ela de volta é um sinal de protesto. Se isso acontecer, o Brasil está diminuindo a estatura de reconhecimento do governo venezuelano. Eu, com a minha experiência, não vejo isso acontecendo. Eu fui secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, operei política externa na prática. E eu sei como essa salsicha é feita. Não vejo isso acontecendo. Porque se o Brasil decide fazer isso agora, o Maduro tem 6 anos de mandato. Mandato não, né? De regime ditatorial. Como é que vai fazer para mandar isso mais para frente? Vai mandar daqui a 2 anos? Vai reconhecer? Não vai retirar. Entendeu? Não vai retirar. Então, jogo jogado. Vai manter lá e o Brasil vai alegar, não, que nós agora assumimos novas responsabilidades de acumular representações da Argentina, do Peru, do Uruguai, do não sei o que mais, e é importante a gente ser a ponta da América do Sul desse conglomerado de países com o regime Maduro para manter a situação política interna estável e impedir a violência. O Brasil tem uma narrativa, tem um bolo pronto, entendeu? Tem a narrativa para ser comercializável. Não vai, porque isso seria um ato, digamos, muito extremo se retirar o embaixador. Não vai acontecer. Hussein. Esse é o dado concreto da realidade. Bom,
Agradeço muito a sua entrevista, compartilhar a sua experiência com a gente, as suas visões. Hussein Khallout foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2016 e 2018, cientista político, doutor em Política Internacional pela Universidade de Lancaster. Meu querido, muito obrigada por atender aqui o UOL News. Fiquei muito contente com a sua presença aqui. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Raquel, pelo convite. Obrigado a Josias, a Madalena e ao Thales pelas perguntas. E obrigado ao público pela paciência. É um prazer estar com vocês. Até uma próxima. Obrigado, viu? Obrigada, meu caro. Gente, vamos fazer uma amarração. Começa com você, Madá. A gente ouviu muita coisa ali do Hussein. Ele foi bem direto, né? Disse que ditador só sai morto ou fugido. Fez várias avaliações ali da posição do Brasil. Segundo ele, o Brasil vai se manter ali nesse impasse sem reconhecer nenhum governo ou outro, nenhum presidente ou outro, e vai ficar tudo ali como uma situação de fato. E a sua análise, minha querida, qual é a sua avaliação? Bom, Raquel, essa situação em que o Brasil se meteu, eu fico pensando na situação da política interna. Com relação à política externa, a gente tem um governo que perde a credibilidade para falar de democracia. Ele foi eleito com apoio internacional para restaurar a democracia e perde cada vez mais a credibilidade para tratar desse tema à medida em que apoia ditadores, que se alinha a eles, em brigas que não precisava ter se metido. O Lula não precisava ter se metido afiador do Maduro em nenhum momento. Então, assim, entrou nisso e isso está se erodindo. Agora, com relação ao ambiente interno, a gente tem toda uma confusão armada bem no ano eleitoral. Porque o Lula fez toda essa última campanha dele baseada em eu represento a democracia, eu represento a vitória da democracia, eu quero garantir a democracia. Vamos fazer uma ampla aliança de partidos pela garantia da democracia. Foi isso que ele falou a campanha toda. E agora a gente tem essa situação em que ele está apoiando uma eleição fraudada, e aí surgem declarações como, por exemplo, a do José Dirceu. E isso tudo vai se avolumando. O José Dirceu disse que a contestação que é feita à eleição do Maduro se assemelha ao que Trump e Bolsonaro fizeram. Inclusive, disse para você, Raquel, isso. E veio falar que as urnas de lá da Venezuela não podem